que entendo que é de muita importância. Atenção, você que está me ouvindo agora, eu vou bater um papo com a doutora Fabiana Valéria. Vamos falar sobre fibromialgia. Tem legislação nova e me parece que agora fibromialgia é considerado PCD. É isso, doutora. Satisfação ter a senhora aqui, tudo bem? Bom dia, Vila. Satisfação. Obrigada pelo espaço. É isso mesmo. As pessoas portadoras de fibromialgia agora são PCD, são pessoas com deficiência, né? Nós temos legislação municipal e temos legislação federal que entra em vigor a partir de janeiro. Eu não sabia da legislação. Como é que foi isso? Provavelmente deve ter sido uma campanha grande para ser aprovada, não? A fibromialgia, ela é uma doença invisível, né? É uma doença que não aparece em nenhum exame. Então, é uma doença que vem por exclusão. As pessoas sentem dores generalizadas, porque ela é uma síndrome, né? É uma síndrome neurológica, né? Ela afeta nervos. Tanto é que o relatório válido para diagnóstico de fibromialgia é do neurologista ou do reumatologista. Sim. Né? Então, é necessário que o reumatologista e o neurologista digam que aquela pessoa tem fibromialgia, coloquem o CID da fibromialgia para que ela seja considerada PCD, né? Não é de qualquer profissional. O diagnóstico é por exclusão, por quê? Porque eu sou portadora de fibromialgia. Nós sentimos dores generalizadas, é dor crônica, né? E eu descobri um dia desse que as dores que eu sentia na infância já eram da fibromialgia. Eu não sabia disso, eu achei que ela aparecia no curso da vida, né? Mas aí, conversando com a presidente da Associação de Portadores de Fibromialgia e Lúpus de Ilhéus, existe uma associação com mais de 400 associados, ela me falou que descobriu que desde criança, e aí eu lembrei que eu tinha dores na infância que exame nenhum diz o que é. E aí passa por, tudo tem dor, reclama demais, está sempre com dor, isso é frescura, né? Não é nada, inventa para não ir para a escola. Então, a gente passa a vida sentindo dores e outras, parestesia, formigamento, coceira no corpo, né? Contraturas musculares, dor no maxilar, né? Então, a gente tem assim, uma série de dificuldade de sono, sensibilidade ao calor, ao frio, né? Então, a gente tem uma sensibilidade à temperatura muito maior. Então, isso é perda de força nas mãos, nas pernas, né? Então, e com crises. Existem momentos de crises que essas dores são mais intensas e que incapacitam, né? E a gente passa a vida administrando essa dor. A dificuldade de estar disposta pela manhã, né? A dificuldade produtiva. Então, você passa a vida administrando isso, porque todos os dias existe dor. Todos são pessoas do corpo doendo. Isso, são pessoas que não sabem o que é viver sem dor, né? Às vezes mais intensa, às vezes menos intensa, mas sempre com dor. E isso sempre foi invisibilizado. Todas as vezes que se faz algum exame, não aparece a causa. Não aparece a causa, não aparece que é fibromialgia. O que acontece? Como todos nós, aparece aí uma hérnia de disco, aparece um abaulamento na coluna, uma tendinite, um problema de pele que é tido lá como né, alguma coisa, mas não isso, um reumatismo, mas não tem um diagnóstico de fibromialgia. Existem os pontos de dor, né, que são pontos que ficam ativos, e que o diagnóstico era por esses pontos. Se você tivesse X pontos ativos, você tinha fibromialgia. Só que as coisas evoluíram, né? Sim. Mas não existe um exame. Aquele exame, né, deu positivo, mudou ali alguma coisa e é isso que faz com que determine que é fibromialgico. Não existe isso, tá? Então, é um diagnóstico por exclusão. Então, a gente passa anos da vida fazendo exames
E o médico dizendo, você não tem nada, é somático, vá para o psicólogo. Eu ouvi isso várias vezes. Seu problema é somático, você não tem dor nenhuma. A gente já tem falado aqui algumas situações que, depois da chikungunya, muitas mulheres especialmente têm reclamado demais, assim, de dores insuportáveis. A chikungunya pode ter mascarado a fibromialgia em alguns casos? Olha, todas as patologias que acometem a pessoa que tem fibromialgia vão intensificar as dores crônicas que elas já têm. Sim. Né? Então, não foi a chikungunya que trouxe a fibromialgia. É ao contrário. Os nossos sintomas são maiores. Mas a gente pode ter mascarado, por exemplo, a pessoa não descobrirem que é fibromialgia. Por exemplo, sim, e dizerem que é isso. Existem pessoas que dizem que tem outras coisas que ainda não descobriram que tem fibromialgia. Sim, né? Sim. Então, assim, vamos lá. Depois da chikungunya eu fiquei com dor no corpo todo. Exatamente. Na verdade, diagnóstico médico. Sim. Ele pode diagnosticar de uma forma, como não tem um exame que declare, que comprove, o próprio médico ele pode falar, você teve chikungunya, isso acontece? Isso pode acontecer? Acontece dos dois lados. Pessoas que não têm fibromialgia, que têm outras patologias, sim, e que acham que é fibromialgia por conta de não ter investigado até chegar na doença, e pessoas que têm fibromialgia e não sabem, e que ficam tratando só esses sintomas, um sintoma, outro sintoma, mas que as dores estão ali. Dores de cabeça, enxaqueca, eu nem consigo elencar tudo, né? Porque é muita coisa. Porque é uma síndrome generalizada, né? De dor crônica. Então, assim, a gente passa a vida, né, lidando com essas dores e procurando terapias que tragam um conforto, né, um conforto físico. Obviamente que pessoas que vivem com dor crônica têm uma tendência à depressão, à ansiedade, né? Então as pessoas dizem assim, o tratamento básico da fibromialgia é terapia e atividade física. É verdade, a gente tem que fazer terapia por conta da dificuldade de lidar com esse fato de estar sempre com dor, e atividade física porque o corpo em movimento, né, traz flexibilidade, traz leveza. Ajuda, e a gente tem uma tendência ao enrijecimento. Quando tem um enrijecimento que é muito característico da manhã, a gente acorda com o corpo duro, com dificuldade de pisar no chão, sabe? Esse momento da manhã, ele é mais demorado para que a gente consiga sentir disposição para dar encaminhamento às atividades. Então, é muito necessário que isso seja reconhecido, porque é uma doença que acomete principalmente mulheres. Existem homens com fibromialgia, mas é um número muito menor, né? Então, é importante que saiba da existência dessa síndrome e que se passe a discutir isso, né? Ter a pessoa que tem fibromialgia como PCD é um avanço, é fundamental. Eu queria entrar exatamente nesse aspecto agora, já que quem tem fibromialgia é considerado uma pessoa com PCD. Quais são os benefícios que essas pessoas que têm PCD têm, no caso de quem foi diagnosticado com fibromialgia? Então, eu falei que o diagnóstico, né, é necessário que seja de um reumatologista ou de um neurologista, né? Para que tenha acesso a alguns benefícios a partir da legislação, é necessário que o SUS esteja preparado com equipes multidisciplinares para poder fechar esse diagnóstico, né? E que a gente passe a ter atendimentos todos equiparados à pessoa com deficiência. Então, os benefícios tributários na compra de carro, os benefícios trabalhistas, né, de menos horas de trabalho e todos os benefícios da lei trabalhista para pessoas com deficiência. E eu sou previdenciarista, né? Então, a gente está discutindo agora o que muda em matéria previdenciária, né? A gente tem uma grande dificuldade do afastamento por incapacidade, do benefício por incapacidade para pessoas com fibromialgia.
porque só o diagnóstico de fibromialgia para eles é considerado pouco, né? Não afasta porque tem fibromialgia, afasta porque tem parestesia nas mãos, porque tem tendinite, porque tem dor no joelho, porque tem formigamento nos pés e não consegue ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé, porque tem dor na coluna, porque tem episódios frequentes de enxaqueca, sabe, porque está em depressão. Então afasta pelos sintomas, né, e não pela patologia. Tem pessoas com fibromialgia que no relatório elas têm 10 CIDs, né? O da fibromialgia e todos os outros que estão ali como sintomas. Então, no direito previdenciário, existe agora uma possibilidade muito maior desse afastamento por ter fibromialgia, né? Não precisar que esses sintomas estejam tão graves a ponto de precisar comprovar aquele diagnóstico. Porque, assim, claro, a gente continua precisando passar por perícia médica, demonstrando a incapacidade para a atividade que exerce, né? Isso porque é o requisito básico. Mas já passa a se tratar da fibromialgia como uma patologia que demanda, né, uma incapacidade para o afastamento do trabalho. E aí a gente tem um outro avanço muito maior, que é nas aposentadorias, né? Que para pessoa com deficiência, a gente tem aí um regramento diferenciado de idade e de tempo de contribuição, a depender do grau da deficiência, né? Leve, moderado ou grave. Também, a gente vai continuar passando pelo perito médico, a gente não é assim, tem fibromialgia, aposentou, né? A gente vai continuar passando só que com esse diferencial. A senhora, né? acabou de falar que vai ser necessário que o INSS passe por um preparo, se preparar para receber essas pessoas. Que o SUS. O SUS. A gente precisa que a rede de saúde, né, esteja preparada para essa demanda. Porque é uma doença que deve ser avaliada de forma multidisciplinar. Né? Então, a gente vai precisar de assistente social, de psicólogo, de profissionais especializados, né? Nas áreas de reumatologia. Diagnóstico em um profissional e no outro você não vai conseguir. Se você tiver apenas aquele profissional que não deve te dar esse diagnóstico, você não vai conseguir de uma forma ampla. E é assim, você tem que estar acompanhado há muito tempo para que se chegue nesse diagnóstico, né? Entendi. Eu tenho diagnosticado a fibromialgia há 16 anos, mas eu tenho sintomas, né, como eu falei, desde lá de muito pouca idade. Mas o diagnóstico, e assim, eu cheguei a um ponto de dizer, eu não vou no médico. E no médico para quê? Para dizer que eu não tenho nada? Ai, que bom que disse que você não tem nada. Eu falei, sim, mas as dores estão aqui, né? Eu continuo tendo todas as dificuldades. A gente tem uma dificuldade de memória, né? Que chama de névoa mental. Que às vezes a palavra foge. Sabe, você está tentando se comunicar e aquela palavra que é muito cabeça, simples, mas não chega na ela boca. Foge, E assim, e de esquecimentos de coisas muito comuns, né? Então, poxa, mas eu tô me esquecendo, está acontecendo alguma coisa, né? Será que eu estou no início de um processo de demência? Não é hora ainda, né? E você fica naquela coisa de, assim, para você ter ideia, eu sou professora universitária. Eu tenho material preparado para quando eu estou em crise e quando eu não estou. Os meus slides de quando eu estou em crise são chatíssimos, porque são aqueles slides com muita informação, porque é necessário para mim. Senão eu esqueço coisas que são muito importantes de falar. Quando eu não estou em crise, os meus slides são só pontos ali principais, porque a coisa flui de uma forma muito tranquila, porque eu dou aula de uma coisa que eu domino, que é direito previdenciário, e aquilo ali flui muito bem. Se eu tiver em crise, não flui. Eu fico ali, sabe, tentando, eu quero falar para vocês, não estou lembrando. Então tá lá o slide com, né? E isso eu passei a explicar, porque tinha semestres que os alunos reclamavam, professora, mas esses slides muito densos, é cansativo, né? Quando é uma coisa com muita informação. Aí eu já explicava, gente, desculpa, né? Eu preciso que seja assim, senão eu vou deixar fugir informações por conta de um problema que eu tenho e que me dá
essa névoa que traz esse esquecimento. A gente fica mais lento no raciocínio, a fala fica mais lenta, né? Então, a depender da atividade que você desenvolve, isso gera uma incapacidade, né? Imagine você que é comunicador, está toda hora perdendo uma palavra ali. Exatamente. E não tendo, né, condição de continuar a sua atividade, porque você realmente fica lento nesse raciocínio, nessa comunicação. Às vezes o raciocínio está normal, mas não sai. Não, né? Sai. A palavra trava, né? Tem a questão emocional também, né? Que, por exemplo, eu conheço uma pessoa próxima que tem fibromialgia, e ela fala que quando ela passa por algum problema ou alguma coisa que acontece no trabalho dela, com outras pessoas, que isso afeta o emocional dela, ela tem crises horríveis, de dores mesmo, porque aconteceu aquilo. É como se o emocional afetasse tanto que atacasse de uma forma mais intensa o problema. Porque isso pra gente reflete como dor, né? Então, coisas que acontecem para as pessoas e que vai refletir como tristeza, como ansiedade e tal, para a gente, além disso, reflete como dor, né? E assim, a gente tem a incompreensão da família, dos filhos, do marido, das pessoas próximas, dos chefes. Mas porque assim, que pessoa chata, não? de falta de conhecimento. Ai, que pessoa chata, tá sempre com dor, tá sempre falando de dor, tá sempre tomando remédio, reclama de tudo. Então, assim, eu tenho um acordo em casa de que não me perguntem, tá com dor hoje? Porque eu sempre vou responder que sim, né? E é muito chato você conviver com uma pessoa que está sempre com dor, porque você está preocupada com aquela pessoa que está com dor. Então eu digo, olha, quando estiver insuportável e que eu precisar de ajuda ou de alguma coisa maior, eu mesma vou dizer, gente, hoje tá demais, eu vou me recolher, né? Eu tô com dor, mas eu não tenho essa. Tá com dor hoje? Como é que tá? Tá doendo o que hoje? Porque sempre a resposta vai ser positiva. Ao longo dos anos você aprendeu a administrar a dor. Exatamente. A gente aprende a administrar. E aí a gente conta e a gente precisa do sistema de saúde para que terapias alternativas estejam disponíveis, né? A acupuntura ajuda, a massagem ajuda, o pilates ajuda, outras atividades físicas ajudam, a terapia que a gente precisa fazer, porque viver com dor crônica não é fácil. Então, esse sistema precisa estar com essa equipe preparada não só para o diagnóstico, mas para o atendimento, né? Porque, obviamente, passa aí por uma questão econômica, né? Quem tem condição de prover esse atendimento, que não é barato, né? Acaba tendo uma melhor qualidade de vida. E quem não tem condição de prover, fica lá. Além das medicações, né? Remédio não é barato, era melhor a Netuno do que a farmácia, né? Remédio não é barato, além das medicações, e que daí nem todas também estão disponíveis, porque o que acontece? A gente tem medicações básicas que são fornecidas gratuitamente, mas existe um avanço aí na medicina que faz com que medicações novas surjam e que tragam menos consequências e menos problemas e que a gente acaba tendo que pagar, né? Porque o que está disponível lá já é uma coisa mais antiga, já é uma medicação ou que deu certo para mim, mas não dá certo para outra pessoa. E aí a gente acaba tendo também essa demanda da compra da medicação cara e das terapias que não consegue fazer, né? Então é necessário que esse sistema esteja equipado para que as pessoas, além de terem essa possibilidade de diagnóstico, para poder usufruir do benefício da legislação protetiva, a gente precisa que tenha o tratamento, o acompanhamento que é para a vida. A legislação é nova, é isso? A legislação é nova. Já entrou em vigor, não? Aqui em Ilhéus, a gente tem uma legislação que foi aprovada antes da legislação nacional. Deve ter uns 3 meses, né? A federal, que está sendo aprovada agora, ela vai entrar em vigor em janeiro. Certo. Aqui em Ilhéus, a gente já vai ter a possibilidade de começar a se cadastrar para ter o passe livre, né? Nos ônibus. Então, nós temos uma Associação de Portadores de Fibromialgia e Lúpus, que é uma outra doença, e tem gente que tem fibromialgia e lúpus. É mesmo?
Então, que também, né, é uma doença complicada, de ilhéus. Essa associação é quem vai se responsabilizar por cadastrar essas pessoas. Agora, terá o cadastro quem tiver o diagnóstico, né? E para conseguir o diagnóstico tem ou que ter por um reumatologista, exatamente. Sim. Que você chega lá no médico com toda essa sintomatologia, ele tem que fazer essa investigação por exclusão para poder dar o diagnóstico. O que acontece? Normalmente a gente fica no mesmo médico a vida toda, porque é a pessoa que acompanha a sua vida, que te dá o diagnóstico. Mas assim, até você chegar nesse profissional, às vezes você passa por vários reumatologistas, por vários neurologistas. Eu passei por um neurologista lá muitos anos atrás, que ele me falou: olha, Fabiana, seu problema é somático, seu problema é psicológico, você tem que procurar um psicólogo. Eu muito irritada, porque eu ouvia muito que você não tem nada e as dores estavam ali. Eu estava internada, né, com dores articulares e musculares, assim, que estavam me impedindo de me movimentar, né? E você não tem nada, como assim não tem nada? Tudo isso é somático, é psicológico. Aí eu falei: doutor, se o senhor não tem condição técnica de me dar o diagnóstico, me diga que eu procuro outro profissional, né? Agora não me diz que é psicológico, porque também não está no seu conhecimento avaliar meu psicológico, né? De um neurologista. Aí você vai para outro, para reumatologista, para isso, para aquilo. E aí, Vila, você passa por exames de tudo, sabe? De cabeça, de coluna, de todos esses exames de imagem que estão ao alcance, que a gente pode fazer, e sempre recebendo o diagnóstico. Aí, às vezes, descobre: tem lá um problema na coluna, tem lá uma hérniazinha, um início, né? Uma protrusão. Aí você leva no médico e ele diz: mas isso não justifica essa dor toda. Isso aqui tem, todo mundo na sua idade tem alguma coisa desse tipo, né? Síndrome do túnel do carpo. Eu ouvi o médico dizendo: Fabiana, todo mundo hoje, no mundo que a gente tem de digitar e tal, nessa idade tem problema no túnel do carpo. Eu falei: sim, doutor, mas com essa dor toda? Né? Então, assim, mas não justifica essa dor. Então, é isso. Sim, e o que justifica? Né? Essa dor de que às vezes parece que o corpo está cheio de formiga, assim, você se coça, nada justifica aquela coceira, né? É uma dormência, uma perda de força, você não consegue segurar as coisas, né? Crises de enxaqueca absurdas, dificuldade de sono muito grandes. Aí tem pessoas que têm uma dificuldade para dormir e pessoas que têm sono demais. Que tudo que dorme não é suficiente para descansar, né? É preguiçosa, dorme o dia inteiro, né? Não tem sono que baste. Ou então, em tudo que é lugar que encosta, cochila dirigindo, para no semáforo e cochila, sabe? Então, tudo isso que é difícil de você administrar a vida. A junção disso tudo e a intensidade que eu acho que dá o diagnóstico, né? Porque quando você vai avaliar, até Vila citou um exemplo da confusão com o chikungunya. Hoje em dia, depois da Covid, muitas pessoas também estão esquecendo. A memória está ruim. Aí, quando você não tem uma pessoa certa para diagnosticar de fato, de acordo com a intensidade dos sintomas, realmente você confunde com tudo, você confunde com as dores, quando você chega depois dos 40, depois dos 50, você começa, se você não pratica uma atividade física, você começa a sentir dores, então realmente é complicado. Quando eu falo da memória, dizem, depois da pandemia todo mundo ficou assim, com problemas de memória. Eu digo, gente, nem Covid eu tive. Eu não tenho essa possibilidade de dizer que foi depois da pandemia. Que privilégio, hein? Né? Nem Covid eu tive, assim, então eu não tenho como. O meu maior sintoma de Covid foi quando eu tomei a vacina, que dá aquela moleza, um cansaço no corpo e tal, passou, né? Então, não tem essa possibilidade. Mas é isso, é você querer justificar por outros meios, né, as dores que a gente sente e até essa irritação, né, de você ouvir que
Não, mas é tanto assim... Ser desacreditada, né? Mas não acreditarem. Porque, você é muito sensível, né? Tudo dói mais. Tipo assim, eu recebi a visita da presidente da associação, porque eu sou voluntária como advogada dessa associação, porque as pessoas precisam desses esclarecimentos, né? E aí tem outros advogados voluntários também, para poder dar esse atendimento. E aí, quando eu fui abraçar ela, falou, a gente não se abraça apertado, né? Porque eu falei, posso te dar um abraço? Ela fez, pode, mas a gente não se abraça apertado, porque o abraço dói. Entende? Então, se você recebe um abraço apertado que é bom e que todo mundo gosta, pra gente às vezes não aperta, né? Porque o nosso corpo é dolorido. A Associação de Portadores de Fibromialgia e Lúpus pretende fazer uma campanha para mostrar que a partir de agora levar essa informação para mais pessoas sobre a questão da fibromialgia e do PCD? Então, isso é uma campanha constante, né? A associação procura... a associação fez um movimento grande na Câmara de Vereadores para que tivesse a aprovação dessa legislação, né? E agora está num movimento junto ao município. Já, né? Junto ao município, o Estado, aí assim, né? Eu não tenho propriedade, nem tenho autorização para falar pela associação, mas eu sei que o trabalho da associação é nesse sentido agora, de buscar que o sistema de saúde seja instrumentalizado, né, que tenha esses profissionais disponíveis para que a gente tenha essas possibilidades de atendimento. Porque, assim, se o sistema não for instrumentalizado para isso, também não vai ter sentido a lei, né? É mais uma que não vai ter eficácia. O que eu quero dizer também é que a gente pode usar o cordão de girassol, né? Que é o que identifica as pessoas que têm deficiência oculta, né? Eu uso o cordão. E às vezes, numa fila que eu estou com cordão, a pessoa fica me olhando tipo assim, será o que ela tem, né? Esperando eu andar, esperando falar, querendo tentar. E eu já cheguei a dizer, não adianta me olhar porque você não vai saber o que é se não me perguntar, né? Porque é da deficiência oculta, né? Existem muitas outras, mas o cordão de girassol é o que dá essa identificação. A gente já pode usar o cordão, né? Mas assim, hoje eu uso o cordão com o meu relatório médico na bolsa, né? Se eu nunca fui interpelada, nunca tive dificuldade. Quando estive nas filas, aeroporto, supermercado, shopping, é assim, é aquela fila que você olha e diz, hoje eu vou ter que usar minha prioridade porque não vai rolar eu ficar em pé aqui, a perna dói demais, né, não vai dar. E aí você usa, na verdade, você pode usar sempre, mas eu carrego na bolsa e aí eu coloco ali naquele momento que eu acho que preciso, mas com relatório na bolsa. Nunca tive dificuldade, tá? Mas tem pessoas que têm, né? A associação conseguiu agora que os ônibus tenham, porque a simbologia da deficiência mudou, né? Que era aquela cadeirinha de rodas, né? Agora é um outro símbolo, que é de um bonequinho assim com os bracinhos abertos. Tem um ônibus aqui na cidade, uma empresa que já tem ele assim na lataria, né? E que tenha os assentos para os portadores de fibromialgia, né? Então, já tem nos ônibus esses assentos disponíveis para as pessoas com fibromialgia, né? Então, aumentou o número de assentos de PCD, né? Porque é complicado você entrar no ônibus e dizer, olha, eu preciso sentar, né? Justamente porque não é uma coisa que é visível, né? E aí então, eu nunca precisei mostrar esse relatório, né? Assim, porque estava numa fila, mas algumas pessoas, às vezes, dizem, você não tem idade para estar nessa fila, né? Não está grávida, não tem nada aparente, você não tem idade, né? E então tem essas questões, assim.
mas a gente pode usar o cordão e eu, por segurança, carrego o meu relatório. Tá certo. Doutora, muito obrigado pela sua participação, parabenizar a associação por essa divulgação aqui e continuar cobrando, né, do governo municipal, do governo estadual, que possa se adequar e atender essas pessoas que sofrem há tantos anos, pessoas que sofrem, não tem nenhum diagnóstico ainda, porque não sabe e muitas vezes não é compreendido, às vezes nem em casa, né? Não é compreendido no trabalho, não é compreendido no seu ciclo. Exatamente. E são pessoas que precisam, necessitam, porque vivem com dor. E muita gente acaba ficando só, né? Ficando numa solidão ali, mesmo rodeada de pessoas, ficando só, porque você se retrai, né? Para não incomodar as pessoas e não sofrer esse preconceito, né? Da invisibilidade da sua dor. Verdade. É isso. Muito obrigado, Vila. Obrigado pelo sorte, espaço mais uma vez. Seguimos, é isso aí. Muito obrigado. Eu tinha um papo com a doutora Fabiana Valéria, falando que a partir de agora tem leis que diz que quem tem fibromialgia é PCD, tá bom, gente? E tem alguns benefícios e é necessário aproveitar esses benefícios. Vamos para o apoio rapidinho, Neto? Vamos para o apoio, daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM, sua rádio conteúdo. Ilhéus FM, apoio cultural. Biro de ideias online, impressão de qualidade, decores a sua imaginação. Venha pra Biro de Ideias Online. Biro de Ideias Online. Banner, adesivos decorativos, plotagem, camisas sublimáticas, canecas criativas, criação de logomarca, produtos gráficos e muito mais. Decores a sua imaginação. Venha pra Biro de Ideias Online. Faça seu pedido pelo WhatsApp 73 98168 8787.